glórias, glórias, glórias a Deus, aleluias. Glórias, glórias, glórias a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Boa noite, igreja. Paz esteja com todos. Aleluias. Pega a tua Bíblia, aleluias. Abra no livro de Abacuque. Palavra que Deus nos deu para meditar nessa noite. Abacuque, capítulo 2. Aleluias. Abacuque 2. Vamos ler do 1 até o 4. Amém? Aleluias. Aleluias. Abacuque 2, a partir do versículo 1. Amém? A palavra diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Eis que a sua alma se incha, mas não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Amém? Fecha a tua Bíblia ou põe no banco e vamos orar ao nosso Deus. Aleluias. Querido Deus, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Deus, eis aqui a tua igreja, o teu povo, a minha vida. Te peço, Deus, fala conosco, que teu Espírito Santo esteja sondando os nossos corações, Senhor. Vem de encontro, Senhor, com aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Fala ao nosso coração. Visita, Senhor, o nosso íntimo, a nossa alma, a divisão da alma e do Espírito, Senhor. Pai, que toda a palavra, Senhor, que for falada aqui, Deus, possa vir direto de Ti, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e repreendemos, Senhor, todo e qualquer impedimento de ouvir a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, toma a minha vida nas Tuas mãos, toma a Tua igreja nas Tuas mãos. A obra é Tua, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? Aleluias. Deus me deu essa meditação. O tema da nossa mensagem hoje é da dúvida à adoração. Então aqui nós vemos em Abacuque, quando inicia ali o capítulo 1, antes da gente meditar lá no 2, quando inicia o capítulo 1, a gente vê que o profeta Abacuque, ele inicia cheio de questionamento diante de Deus. Ele inicia em crise de preocupação. Abacuque começa a questionar o agir de Deus, o silêncio de Deus. Ele está focado nas circunstâncias, com o que está acontecendo na vida dele. É como se ele estivesse num vale, num lugar profundo, onde ele começa a olhar para o Senhor e começa a questionar. Você vê lá no capítulo 1, versículo 2, que ele diz assim: até quando, Senhor? Até quando eu clamarei e o Senhor não me escutará? Olha o que ele está falando. Deus, eu estou cansado de clamar. Deus, eu tenho buscado a Tua face. Deus, eu não tenho tido resposta. Até quando, Senhor, o Senhor não me responde? Até quando o Senhor não vai ouvir a minha voz? E ele continua ali dizendo: clamarei e Tu não me escutarás? Gritarei violência e não me responderás?
e não me salvarás? Por que razão me fazes ver iniquidade e ver a vexação? O que ele está falando? Deus, o Senhor está demorando. Deus, o Senhor não está me ouvindo. Deus, o Senhor não está nem aí com as minhas queixas. Deus, o Senhor está em silêncio. Eu clamo e o Senhor não me responde, não me escuta. Eu chamo por socorro e o Senhor não me salva. Ele está falando para Deus, eu estou cansado. Até quando? Quantos de nós, muitas vezes, não chegamos diante de Deus assim? Deus, até quando eu vou passar essa luta? Deus, até quando essa situação na minha casa, na minha família? Deus, até quando o Senhor não vai me responder? Deus, até quando esse silêncio? Era o que esse profeta estava diante de Deus, questionando Deus. Perguntando para Deus por que ele não respondia. Por que ele não via a resposta. Porque ali, na nação dele, estava acontecendo uma assolação. Os ímpios parece que estavam triunfando. Eles estavam sendo escarnecidos, como diz ele ali. Eu vejo vexação, destruição, violência, guerra, litígio, contenda. A tua lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Ele está dizendo, que dê a tua justiça, Deus. O Senhor não é o Deus de justiça? Era o que ele estava falando em outras palavras. Por que o Senhor não age? Até quando nós vamos ver a maldade? Até quando nós vamos ver o triunfo do ímpio? Até quando a gente vai ver o mal prosperando? Muitas vezes a gente chega diante de Deus e a gente diz, eu estou te servindo, eu estou na tua presença, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço a tua vontade. E não vejo nada. Eu vejo o ímpio prosperando. A gente começa a se comparar com aquele que está indo bem. E era isso que Abacuque estava fazendo. Na realidade, ele estava escancarando a alma para o Senhor. Ele estava falando, Deus, o que é isso? Será que o Senhor não está vendo? Tem alguém aqui igual a Abacuque? Orando, esperando a resposta de Deus, não recebe e tem questionado Deus? Tem alguém aqui assim? Essa ele acabou de pôr aí. Será que tem alguém aqui assim? Eu creio que tem. Porque Deus, ele não manda uma palavra quando não tem alguém para ouvir. Quando Deus libera uma palavra, nem que seja só para um, mas ele manda diretamente para você. E aqui ele está falando de pessoas que está questionando. Nós não somos diferentes de Abacuque. Quantas vezes a gente chega e diz, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso na minha casa? Por que o Senhor está permitindo isso na minha família? Por que o Senhor está permitindo que eu sofra? Por que o Senhor está permitindo que o mal prevaleça? Por que o Senhor permite que essas coisas ainda aconteçam dentro da minha casa? Muitas vezes a gente chega como Abacuque chegou. Abacuque, ele chegou cheio de questionamento, cheio de dúvida, cheio de angústia, mas ele começa a desabafar, ele começa a abrir o coração, ele ficou por aqui do que estava acontecendo. Então ele resolve chegar, normalmente o profeta, ele vai levar a palavra de Deus para as pessoas, ele vai apresentar Deus para as pessoas, resposta de Deus, mas aqui Abacuque estava diante de Deus, questionando Deus, por que as coisas não mudavam. E ele começa a desabafar diante do Senhor. E ele começa a fazer esses questionamentos. Mas ali no versículo 4, no versículo 5, quando ele está ali perguntando, Deus, cadê teu juízo? Deus, o que o Senhor está fazendo? Por que o Senhor está permitindo? E ele começa naquele questionamento, e Deus fala para ele. Lá no versículo 5, capítulo 1, versículo 5, diz assim, vede entre as nações, e olhai e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, que quando vos for contada. Na minha outra Bíblia, na outra tradução, diz assim, eu realizo uma obra tremenda, uma obra tal que você vai ficar admirado. Quando nós falamos disso,
Eu estou realizando uma obra tal que você vai ficar admirado. Nós pensamos, opa, Deus vai agir, Deus vai fazer o sobrenatural, Deus vai vir com um milagre, Ele vai vir com a minha resposta. Mas quando Abacuque começa a perceber o que Deus está falando, essa obra maravilhosa que Ele diz que vai fazer, obra que vai fazer eles se admirarem, obra que vai fazer eles não crer quando eles olharem. O que Ele está falando? Eis que eu suscito os caldeus, nação amarga, apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não sua. Horrível e terrível é. Então ela está falando assim, fui eu que levantei esse povo para assolar essa nação. Fui eu que levantei os caldeus contra a cidade de Jerusalém. E ele começa a falar uma nação terrível. Uma nação que persegue, uma nação que assola, uma nação que rouba, uma nação que mata, uma nação que destrói. E Abacuque ficou apavorado quando Deus começou a falar, é eu que estou colocando os ímpios sobre vocês. Porque Ele mandou recado, Ele mandou profetas falar, Ele dava direção para aquele povo, e aquele povo não aceitava a correção. E Deus faz isso com nós o tempo todo, trazendo palavras, levantando pastores, levantando pessoas para trazer uma palavra de mude, transforme, muda a tua situação, muda de vida, sai do pecado. Deus, Ele manda o tempo todo. Às vezes a gente está aqui, né, o pastor está pregando, ou outros pastores, a gente diz assim, nossa, hoje apanhei, hoje levei umas lambadas, mudou? Mudou ou não mudou? Às vezes a gente só leva as lambadas, costuma apanhar, né? Igual os filhos começam a dar tapinha, eles ficam sem vergonha. Você começa a apanhar, mas não tem mudança. E aqui ele estava falando assim, e esse povo não me ouviu, então eu mandei alguém, eu liberei esse povo, para ir contra eles, para que eles aprendam, para que eles mudem, para que eles se transformem. E ali quando eu estava preparando, né, e muitas vezes a gente chega diante de Deus, questionando Deus de algumas coisas na nossa vida, que Deus já nos deu direção, e que a gente continua fazendo do nosso jeito, e muitas vezes nós estamos passando por situação dentro das nossas casas, da nossa família, na nossa vida, porque nós não mudamos quando Deus fala para nós. E Deus diz assim, eu estou te ensinando. E eu estou permitindo muitas vezes essa situação na tua casa, porque você precisa aprender. Não é que Deus abandonou você, que Ele deixou de lado. Foi o que Abacuque começou a entender, que Deus estava no controle daquela assolação. É como de manhã eu falava, às vezes Deus Ele tem nos ensinado como tratar nossa família, como falar, como mostrar o caráter de Cristo, como nós mostrar a face de Deus para as pessoas, no nosso trabalho, na nossa casa. E às vezes, amados, nós chegamos em casa, uma palavra que nós temos que demonstrar, que Jesus habita em nós, uma palavra que você poderia resolver. Como cristão, às vezes a gente desce do salto, taca a boca, briga, você vai aturando, daqui a pouco você diz, não aguento mais. E você fala coisas que não deveria falar. E daí aquela situação dentro da tua casa vira um caos, vira uma guerra dentro de casa. Por uma palavra que você não conseguiu segurar, que você não conseguiu controlar. E dentro da tua casa você acaba brigando, ou no teu trabalho dando um mau exemplo, um mau testemunho do Jesus que habita em você, e ali começa uma crise. E Deus diz, eu te ensinei, eu te falei. Então Ele permite que aquela crise se instale, para que você venha reconhecer que Ele é Deus e que Ele está falando com você. E que você comece a testemunhar como cristão dentro da tua casa, do teu trabalho, para os teus vizinhos, para as pessoas que convivem com você. Então, o que Deus fala para nós? Analise se as coisas, as situações que você tem passado, não tem alguma coisa a ver com coisa que eu já falei para você mudar. Às vezes nós passamos uma das crises que eu falei hoje de manhã,
que pega muito nós é a crise financeira. Deus fala para nós, Ele nos ensina como gastar nosso dinheiro. Ele nos ensina como a gente tem que fazer. E muitas vezes a gente vai lá descontroladamente. Compra até, como diz, até passarinho voando. Vem vender na frente da casa, você compra. Estou vendendo esse passarinho ali. Estou comprando. A gente gasta, compra até passarinho voando. Né? Compra mato pegando fogo. E Deus tem falado, controla. Tenha domínio, não gaste naquilo que não é pão. Daí a gente se vê numa situação. E a gente fica desesperado para o Senhor. O inimigo está atacando a minha vida. Que inimigo? Como assim? Como assim? Daí o que acontece? A gente fica tão apavorado. E daí começa a pôr a culpa em Deus, que Deus não abençoa. Sou tudo dizimista, ofertante, e Deus não me abençoa. E daí a gente fica desesperado e começa a comer, né? Tem uns que começam a comer porque fica nervoso, daí, se ele já está endividado, vai comer além das contas, vai gastar muito mais. Né? Se come porque está nervoso, daí, meu Deus, olha o controle, o descontrole. Então Deus está falando assim, eu estou te ensinando. E eu sei que tem gente aqui que deve gastar os montes. E Deus está falando assim, eu estou te ensinando. E às vezes a gente, quando começa a passar pela situação, a gente não entende. Abacuque diz, Deus, como que o Senhor permite isso? Ele diz, eu estou ensinando esse povo. Fui eu que levantei, fui eu que permiti, porque eu quero corrigir. E hoje ele está falando para nós. Fala da nossa saúde. Né? O que ele diz? Que nós temos que ter cuidado com o nosso corpo. De repente você está lá com diabetes, comeu doce demais. Colesterol, está lá só nas gorduras demais. E daí está sofrendo. E Deus diz assim, eu estou te ensinando. E ali Abacuque, quando ele viu isso, e ele ficou assustado. Ele, meu Deus, né? Como assim? Esse povo, o Senhor vai usar uma pessoa ímpia para nos tratar? O Senhor vai usar um povo que não tem moral nenhuma para nos tratar? E ele fica indignado com aquilo. Então ele corre, ele diz assim, eu vou lá no capítulo 2, onde a gente leu, sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo. O que ele falou? Eu vou correr para a minha torre de vigia. Então até ali ele estava reclamando, até ali ele estava murmurando, mas de repente, quando ele viu a realidade, ele falou, eu vou para a minha torre de vigia. Sabe o que é a torre de vigia? Eu vou para o meu quarto de oração. Eu vou correr para a presença de Deus. Então ele parou com aquela murmuração. Agora ele vai lá para entender o que Deus quer dele. O que Deus quer ensinar para ele. Porque muitas vezes a gente chega diante de Deus questionando, murmurando, reclamando. E ele diz assim, se acalma. Para. Se aquieta. Comece a analisar o que está acontecendo. E quando nós temos noção do que está acontecendo, o que nós temos que fazer? Se humilhar diante do Senhor. Pedir perdão para o Senhor pelas nossas falhas, porque a palavra diz que Ele é fiel e justo para perdoar. Então chega diante do Senhor. Abacuque correu para a torre de vigia, para ver aquele que falava com ele. Então, quando ele corre para a torre de vigia é tempo de nós nos aquietarmos diante de Deus. É tempo que você não está lá murmurando, reclamando, gritando, chorando, por que eu estou passando tudo isso? Mas é a hora que você diz, Deus, eu estou aqui. Não é a hora que você diz, Deus, para que isso? Por que isso? Mas é a hora que você diz para Deus, para quê? O que está acontecendo? O que o Senhor quer me ensinar? E é a hora que Deus começa a falar com você. Daniel, quando ele passou por perseguição, onde era a torre de vigia de Daniel? Era o quarto. Quantas vezes Daniel orava? 3 vezes ao dia. Ele corria para a torre de vigia. Davi, onde era a torre de vigia de Davi? Quando ele estava lá rejeitado, humilhado, deixado de lado, era lá no campo, era lá quando ele lidava com as ovelhas. Paulo, onde era a torre de vigia de Paulo? Dentro da prisão, onde ele mandava cartas, onde ele orava, onde ele buscava a presença de Deus. Onde é a tua torre de vigia, meu irmão?
onde é a tua torre de vigia? Será que você tem uma torre de vigia? Porque às vezes a gente diz assim, eu entro na presença de Deus, eu oro, eu tenho buscado. Como que você tem buscado? Será que como Abacuque, dizendo, Deus, para que isso? Deus, o que está acontecendo? Deus, eu não mereço. Deus, a minha vida está assim. Como assim? Isso não é oração. Isso é murmuração, isso é reclamação, isso é desespero. Podemos abrir o coração para Deus? Podemos chorar, porque Abacuque fez tudo isso. E quando ele começou a falar, Deus começou a mostrar. E às vezes Deus quer que a gente seja bem sincero com Ele. Deus, eu estou desesperado. Deus, eu não estou entendendo, eu não estou aguentando. Ele quer que você fale, que você abra o coração, para que Ele te ensine. E quando Ele te fala, nós temos que correr e procurar a nossa torre de vigia. E chegar diante do Senhor, com o coração humilde diante dEle, reconhecendo os nossos erros e pedindo a Deus que nos ensine, que nos mostre o que nós devemos fazer. Nós temos que tirar, e muitas vezes a gente fica, amados, focado nos nossos problemas. E quando a gente está focado no problema, quanto mais você pede para Deus, mais você se desespera. Parece que você está com uma corrente no pescoço presa ali, só lembrando do problema, chorando, entristecendo, se abatendo. E Deus diz assim, tira o foco do problema. Olhe para mim. Pare de olhar para o problema, comece a olhar para mim, buscar em mim. Abacuque correu para a torre de vigia e Deus veio onde ele estava. E ali diz assim, então o Senhor respondeu e disse, escreve a visão. Torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa passar, para que o que possa ler o que correndo passa. Olha o que Deus falou para ele. Você entrou aí? Ele veio como visão para Abacuque. Quando Abacuque parou de reclamar e começou a buscar a direção de Deus, o que Deus falou para ele? Anota, escreve com letras bem grandes o que eu estou te falando. Sabe o que Deus está falando para nós? Isso aí que você está indo na oração buscar, Deus tem te dado palavra, anote, escreva a promessa que Deus te deu, porque se Ele te deu uma promessa, Ele é fiel e justo para cumprir. Se Ele te deu uma promessa, anota. Eu falo assim que eu tenho um caderninho lá que eu anoto o dia, a hora que Deus me deu as promessas e eu sei que Ele vai cumprir. E Ele diz assim, então o Senhor me respondeu, mandou escrever e diz assim, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá, mas se tardar, espera, porque certamente virá. Deus te deu uma promessa? Tem gente que tem promessa de Deus aqui? Você crê que você vai receber? Porque Abacuque, ele foi e ele tinha certeza que Deus ia responder. Ele falou, eu vou ficar aqui e vou esperar até a hora que Deus falar comigo. Para mim, quando ele me perguntar, quando ele me questionar, eu quero ficar aqui. E Deus deu a visão para ele. E Deus tem dado promessa para nós, só que é no tempo dele. Ele diz assim, escreve. E é para o tempo determinado. Porque tem um processo. Tem um processo. Deus te deu a promessa, tem um processo. É para o tempo determinado. Se demorar, espera. Porque certamente virá. Olha o que Deus está falando, estou te dando uma promessa. Você já recebeu a promessa, está questionando a promessa, mas Ele diz, espera. É para o tempo determinado. Eu falei que ia dar e certamente eu vou dar. Só que tem que aguardar. É o que Deus está falando para nós nessa noite. Ele está dizendo, tira os olhos da situação que você está e comece a buscar. Quando ele foi para a torre de vigia, o que ele foi fazer? Na realidade, ele foi orar. Ele foi falar com aquele Deus. Ele foi falar com o Deus dele. E foi ouvir, esperar a resposta. Amados, nós chegamos na presença de Deus e a gente só fala, e não dá oportunidade de Deus falar. E não anota nada do que Deus falou. E quando Deus dá promessa, ou Deus vem com alguma correção, a gente fica indignado. E Deus diz assim, que nós temos que aguardar, porque no tempo certo Ele fará.
Então, o que ele falou para Abacuque? Quando Abacuque falou assim, chega, eu vou lá para a torre de vigia, era como se ele falasse assim, eu não posso fazer mais nada. Se Deus vai deixar eles assolar, eu não posso fazer mais nada. Agora eu vou deixar na mão de Deus. Eu só vou ficar aqui aguardando. Que foi na torre de vigia. Como que você está com a tua promessa diante de Deus? Eu estava falando hoje de manhã que eu estava fazendo a campanha dos 12 dias. E os pedidos que eu coloquei diante do Senhor, só falta 3 para me receber. Todos os pedidos que eu coloquei diante do Senhor, nos 12 dias, eu recebi do Senhor. Só falta 3, mas falta 3 meses para terminar o ano. E eu tenho certeza que Deus vai me dar. Mas Deus me deu uma direção esse ano. Anota a promessa que está sendo dada a cada dia e guarda essa promessa, porque certamente vai acontecer. Você lembra do que você pediu para Deus nos 12 dias? Você lembra a promessa que veio para você a cada dia que você estava aqui? Será que você recebeu alguma? Tem gente que esqueceu até da palavra que foi dada. Tem gente que não lembra nem o que foi pregado. E Deus diz assim, como que você quer uma promessa que você não tem confiança de anotar e dizer, foi Deus que falou. Ele está falando para Abacuque, escreve com letras legíveis, onde você possa lembrar, onde você possa olhar e lembrar. Será que você anotou alguma? E Deus nos fez promessa nesse ano, né? Já recebeu, pastor? Já recebeu algumas? Tem alguém que já recebeu alguma promessa? Dos 12 dias? Glória a Deus. 1 e 5, 6 e corajosos, ergueram a mão. Deus, Ele prometeu, Ele vai fazer. O que nós precisamos é entrar no nosso lugar, na torre de vigia, que é o lugar de oração, e parar de reclamar, parar de murmurar e começar a dar graças a Deus, entender o que Deus está falando, para que nós começamos a receber do Senhor. E que a gente possa ouvir esse Deus. Então o Senhor respondeu em visão ao profeta. E a ordem era, escreve, guarda a promessa, registra, porque eu vou cumprir. Você crê que Deus vai cumprir a tua promessa? Amém. Ele diz assim, se tardar, se estiver demorando, não reclame, espera, porque certamente virá. Amém? Então Abacuque parou de ficar focado naquela situação. Quando começa o livro de Abacuque, a gente vê que ele está desesperado, perguntando. E quando Deus dá a direção para ele ir para a torre de vigia, ele começa a entender o que Deus está falando. E ali, a gente vê que quando vai lá para o capítulo 3, que Abacuque mudou a oração. Deus se posicionou, Deus apareceu para Abacuque, e ele, quando ele viu a presença de Deus, ele estremeceu. Ele diz assim lá no capítulo 3, versículo 16, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. O que ele está dizendo? Que eu pare de ficar angustiado, porque eu sei que quem está no controle de tudo isso é Deus. Quem está no controle da tua vida é Deus, meu amado. Quem está no controle da tua situação é Deus. Ele está dizendo, eu tenho o controle, no tempo certo eu vou agir. Se tardar, espera. Mas para de reclamar o que Deus está falando. E ali Abacuque, quando ele viu a presença de Deus, ele estremeceu. E mudou a fala de Abacuque. A situação não mudou para Abacuque, na cidade de Abacuque, na nação dele, não mudou. Mas dentro de Abacuque, mudou. Porque eles vêm ali e falam para o Senhor, portanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento,
as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Olha o que ele está falando, ele estava murmurando, ele estava questionando, mas ele termina adorando. Quando nós começamos a entender Deus, quando nós começamos a buscar esse Deus, quando nós começamos a entrar nessa presença, que Deus ele fala realmente com você, a tua situação muda. Pode não ter mudado a situação, mas aqui dentro você já começa a glorificar. Você já começa a exaltar, mesmo antes do milagre chegar. Você já começa a glorificar esse Deus. E ele diz assim: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Tem justo aqui? Quem é justo aqui? Erga a mão quem é justo aqui. Por que tem mais da metade da igreja com a mão baixa? Sabe o que é ser justo? Quando nós aceitamos Jesus e nós somos justificados pelo sangue dele. É Deus que nos justifica. O sangue de Jesus nos lava. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós somos justos. Ele diz: o justo viverá pela fé, ainda que as coisas não estejam acontecendo, ainda que as circunstâncias não tenham mudado, mas eu tenho certeza que o meu Deus vai fazer. Jó, ele falava assim: Deus deu, Deus tirou. O que ele fala? Louvado seja Deus. Recebi o bem do Senhor, não posso receber o mal? Olha a fé que Jó tinha, que com certeza ele dizia assim: eu sei que o meu Redentor se levantará. Olha a fé de Jó. Sabe o que Deus quer de nós? Cristãos maduros. Ele quer de nós cristãos maduros, não bebês na fé, que uma situação chora, se desespera, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Ele quer que você olhe para Ele, apesar das circunstâncias. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele quer que apesar da situação que está passando, que você possa dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que você olhe para a tua situação e está toda arrebentada, que você possa olhar para Deus e dizer: eu me alegrarei no Senhor, porque o meu Deus me fez promessa e Ele vai cumprir. Amém? Ele quer que nós tenhamos, na situação de luta, na situação de alegria, que a gente possa dar glórias a Ele, que a gente possa confiar. Ele diz: o justo viverá pela fé. O que ele está falando? Essa nação pode estar assolando. Essa nação pode estar assolando, mas fica tranquilo. Era o que ele estava falando para Abacuque: fica tranquilo, filho, porque não vai te derrotar. No final, você vai ser exaltado. No final, ele diz assim: o Senhor Jeová, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Então Deus diz assim: certamente virá. Aleluia. Se coloca em pé. Aleluias. E eu quero que você apresente esta causa para o Senhor. Essa causa que você está questionando diante de Deus. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. Isso que você tem colocado diante do Senhor e que você tem questionado, Deus diz assim: tira o foco da circunstância, tira o foco da situação. Comece a olhar para mim, vai para a tua torre de vigia, vai para a presença do Senhor e comece a anotar aquilo que Ele tem falado para você. Anote, diz o Senhor, escreve aquilo que Ele tem te dado no secreto, porque Deus está nessa situação. Ele diz assim: escreve, a visão é para o tempo determinado. Escreve, mas espera. Se tardar, espera, porque Ele vai fazer. Aleluias. É o teu Deus que está te prometendo.
Eu não sei o que você buscou de Deus. Eu não sei o que você está murmurando diante de Deus. Ele diz, vai chegar. Porque Ele é fiel, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Aleluias. Que você possa estar registrando isso que Deus está te dando nessa noite. Porque Deus está te renovando a promessa para você. Tem um tempo determinado, mas se tardar, espera, porque certamente virá. Aleluias.